Bom, pessoal, quero trazer para vocês hoje, na nossa escola de Lean, o conceito das 7 perdas de Taishi Ono aplicados à construção modular. Então, o Taishi Ono, um dos fundadores do sistema Toyota de produção, um engenheiro de produção que tem contribuições muito importantes aí na engenharia de produção lucrativa no mundo, e que trabalhou incessantemente para que a Toyota chegasse onde chegou no seu modelo de produção, que depois foi chamado de Lean e aplicado a diversas empresas. Como é que nós podemos aplicar essas 7 perdas no conceito da construção off-site? Lembrando que Taishi Ono falava da importância do desperdício, né? Tem muitas frases icônicas e que são fundamentais para a mudança do nosso pensamento. Uma delas que eu coloquei aí nessa imagem lá em cima, né? Que o desperdício, né? É um crime, né? E é uma prioridade que a gente reduza ele nos nossos negócios. Taishi Ono fazia aquele exercício de fazer um círculo na produção e colocar um colaborador lá a buscar e enxergar as perdas, enquanto esse colaborador não enxergava diversas perdas no processo produtivo, ele não podia sair do círculo, fazendo com que a pessoa tivesse esse pensamento, esse mindset, essa visão de, ao ir ao Gemba, não para criticar, obviamente, mas para entender o que está acontecendo e enxergar perdas. Taishi Ono dizia que o sistema Toyota de produção não é nada mais do que olhar a produção ao longo do tempo, identificar as perdas que ocorriam ao longo dessa produção, ao longo do lead time da produção do produto, e reduzir essas perdas para que esse lead time fosse menor e a empresa ganhar mais dinheiro. Então, lembrando que perdas são as atividades que não consomem recursos, que consomem recursos, mas que não agregam valor ao cliente. Identificá-las é o primeiro processo enxuto e eficiente para a gente ter resultados em nosso processo produtivo. Então, a primeira perda de que Taishi Ono fala é a perda por superprodução. Então, como é que nós podemos adaptar a construção off-site? Por exemplo, se nós estamos produzindo módulos, produzir módulos, painéis, no caso da construção off-site 2D, ou peças, no caso da construção off-site de componentes como peças metálicas, pré-fabricados, peças de steel frame, wood frame, antes da necessidade que precisa para o processo produtivo que o cliente vai receber, no tempo que ele vai pagar, ou numa quantidade maior que a demanda. Então isso é uma perda. Fazer estoque indevido de processo de work in progress, né, de materiais produzidos na fábrica. Exemplos: produzir módulos sem um projeto liberado, fabricar além do plano de entrega. Muitas vezes a gente não entende que se eu já fiz o que deve ser projetado, planejado naquele período, eu não preciso estar fazendo outras coisas para adiantar a produção e aí fazer superprodução. Eu posso usar esses colaboradores para de preferência sendo multifuncionais, né, que é uma das ideias do Lean, fazer outras coisas que importam para que o produto flua e saia o mais rápido possível da fábrica. Antecipar as etapas sem necessidade, então, é uma das perdas por superprodução aplicadas aí ao off-site, construção off-site. Perdas por espera, né? Então, é um tempo ocioso de pessoas, de equipamentos, módulos, painéis ou peças, aguardando a liberação da própria atividade. Então, eu produzo, fica parado esperando
alguma coisa. Então tem uma peça metálica lá esperando o próximo processo, é uma perda por espera. Então, exemplos, aguardar o projeto ou revisão, porque tem essa necessidade, a peça fica parada, esperar a liberação da área ou do guindaste para ser montado, aguardar materiais ou componentes que não estão na fábrica, e esse fluxo da produção, esse componente, esse painel, por exemplo, está esperando a janela. No caso, se vai com janela, ele não pode ir para o próximo processo, ele não pode ir para a obra, no caso, se a gente trabalha com painéis 2D. Perdas por transporte. Então, transporte, né, a movimentação desnecessária de módulos, painéis, peças, materiais ou informações ao longo do processo produtivo. Eu movimento esses materiais ao longo da fábrica sem a necessidade, eu estou perdendo por espera. Por exemplo, levar um módulo entre áreas distantes, reposicionar módulos várias vezes, transferência excessiva de documentos, no caso aí do Lean Office, é também uma perda por transporte. Processamento excessivo é um dos tipos de perdas identificadas lá pelo Taishi Ono. Então, fazer mais do que o necessário ou usar recursos além do exigido pelo cliente. O cliente não paga por isso. Então, exemplos, acabamentos superiores ao especificado, inspeções e aprovações desnecessárias, informação ou relatórios em excesso. Então, às vezes a gente acha assim, vou fazer um relatório de 200 páginas, e aí você acaba lendo, mas aquilo não vai a lugar nenhum, ou tem informação desnecessária. Um projeto que, por exemplo, um projeto de fábrica na construção off-site, muitas vezes ele tem informações que são desnecessárias. Então, se eu coloco informações de montagem dentro da fábrica que não é usada, eu estou processando de forma excessiva. Perdas por estoque, que é outra das 7 perdas identificadas lá pelo Taishi Ono. Qualquer quantidade de módulos, materiais ou componentes além do necessário que fica estocado. Exemplo, módulos prontos para o local de instalação, parados, acúmulo de materiais ou componentes e excesso de work in progress, de material produzidos entre os módulos. Lotes de matéria-prima em excesso no almoxarifado, eu tenho estoque desnecessário. Perdas por movimentação. Então, são movimentos desnecessários de pessoas que não agregam valor. Exemplos, andar para buscar ferramentas ou materiais. Muitas vezes os colaboradores dentro da fábrica saem para buscar alguma coisa que não está no posto de trabalho. Movimentos repetitivos ou desnecessários ao longo do posto de trabalho. Pintura inadequada ou deslocamentos longos ao longo do processo produtivo. Postura inadequada, né? Então, lá quando o colaborador está curvado, e aí a gente tem problemas com segurança, que também são perdas. E defeitos. Então, erros que geram retrabalho, refugo e insatisfação do cliente. Exemplos, não conformidades de fabricação de módulos, painéis, componentes. Erro na instalação ou instalação incompleta. E danos no transporte ou no manuseio de materiais. Então, aqui, trazendo um pouco da prática para que a gente possa abrir a nossa mente e pensar em perdas num processo fabril off-site. Lembrando-se, eliminar as perdas é atividade de todos e acontece em todos os dias. Então, todos os colaboradores devem ser treinados, não só os chefes, não só os gerentes, não só os diretores, não só os coordenadores, supervisores, mas também todos os colaboradores devem ser treinados. É o que a Toyota faz
e cria um exército de pessoas que busca melhoria contínua na redução das perdas. Lembrando-se, é importante ter foco no que realmente importa. O cliente, o processo e a melhoria contínua. O cliente é aquele que paga a nossa conta, que agrega, que ele paga que é o que agrega valor. Lembrando que a gente tem um cliente interno. Quando o meu próxima atividade depois da minha é o meu cliente interno. Entregar bem para esse cliente interno também é muito importante. O processo, buscar sempre o fluxo contínuo de maneira eficiente e a melhoria contínua, perguntar-se todos os dias o que eu posso fazer melhor, buscar o famoso Kaizen, né? Buscar a melhoria contínua. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa ideia de trazer alguns exemplos das importantes 7 perdas que devem ser reduzidas para a gente ganhar dinheiro, tornar a empresa eficiente, melhorar como profissional na construção off-site. Valeu!